Trabalho de conclusão de curso referente ao MBA em Contabilidade Aplicada ao Setor Público. O presente trabalho foi produzido sob a orientação do professor Marcelo Barros Marques. Temos como título do TCC dos procedimentos de gestão e fiscalização dos contratos da administração pública na Instrução Normativa MP número 05/2017. A obrigatoriedade da contratação pela administração pública de obras, serviços, compras, alienações vem da Constituição Federal de 1988, através do artigo 37, inciso 21, e posteriormente regulamentada pela Lei 8.666, de 93, que visa a isonomia, a legalidade e impessoalidade, moralidade e igualdade, a publicidade e a probidade administrativa. O Estado é e deve ser um grande provedor de bens e serviços à população. Como não pode, em regra, praticar a exploração de atividades econômicas em regime de concorrência, ele deve buscar o mercado privado para suprir a falta dos bens e serviços imprescindíveis para a prestação direta de serviços públicos e manutenção da estrutura organizacional. Nesse sentido, celebrando contratos com terceiros. O acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos é uma imposição legal no âmbito das instituições públicas e trata-se de um dever-poder do gestor público. Visa a garantia e proteção do cumprimento de todas as condições pré-estabelecidas na proposta apresentada pelo licitante, desde o procedimento licitatório, no intuito de se evitar futuros danos ao erário. Com isso, o Ministério do Planejamento editou a Instrução Normativa número 05 de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre regras e procedimentos de contratação. Não podemos esquecer também que a administração pública é regida por princípios. Princípios esses: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. Podemos citar ainda a economicidade e a probidade administrativa, sempre visando uma melhor aplicação dos recursos públicos. Vamos tentar identificar os problemas que acarretam uma fiscalização ineficaz ou até mesmo nenhuma fiscalização. A metodologia aplicada nesse estudo foi a bibliografia somada a jurisprudências relativas à matéria e interpretação da recente Instrução Normativa 05 de 2017. Como objetivo principal, iremos analisar os motivos que acarretam a fiscalização deficiente dos contratos administrativos e ainda, como objetivos específicos, aclarar a diferença entre a autoridade máxima do órgão e os gestores de contrato, enunciar as diferenças entre os diferentes fiscais de contrato, identificar o momento adequado para a designação dos gestores e fiscais, demonstrar quais as atribuições dos fiscais, explicitar os conceitos de obrigação e responsabilidade e apresentar os tipos de responsabilização. Primeiramente, devemos frisar que existe uma diferença entre a estrutura organizacional das instituições devido ao seu tamanho, que dispõe uma distribuição diferente na cadeia hierárquica das entidades. Mas como assim? Bom, num órgão central, dos quais possuem estruturas compostas de vários organismos, como divisões, coordenações, diretorias, é muito provável que a autoridade competente do setor de licitações detenha poderes de decisão, conforme o regimento interno. Assim, essa responsabilidade caberia a uma diretoria específica, enquanto que a autoridade máxima do órgão caberia a outra pessoa, ou no caso, outra agente, como o presidente, secretário-geral, ministro, etc. Logo, em organizações menos complexas, mais simples, os agentes, denominados autoridade competente do setor de licitações, e a autoridade máxima do órgão ou da entidade podem ser os mesmos, sendo que esse agente acumulará a responsabilidade tanto pela homologação dos procedimentos de contratação como pela gestão do órgão ou da entidade. Assim, tanto o gestor de contrato quanto os fiscais serão designados pela autoridade competente, seja numa organização mais complexa
ou seja, o responsável pela diretoria e coordenação, ou uma organização menos complexa, pela autoridade máxima do órgão. Após designado pela autoridade competente, o gestor da execução do contrato deverá aferir o cumprimento dos resultados do ajuste, a regularidade das obrigações trabalhistas e previdenciárias, e ainda prestar apoio à instrução processual à contratação, como encaminhamento à autoridade competente das solicitações de repactuação, autorização, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, aplicações de penalidades e ainda a rescisão da avença. Aos fiscais de contrato caberá o auxílio da gestão, uma vez que a gestão do contrato compreende o ajuste como um todo, desde o início, o planejamento da contratação até seus resultados finais, o encerramento ou, por fim, a rescisão contratual. E, por outro lado, os fiscais tratarão da execução do contrato em si, do acompanhamento e verificações, cada um na sua área de atuação, sendo os técnicos na execução física do contrato e os administrativos cuidando da parte financeira e propriamente dita administrativa. A fiscalização técnica trata do acompanhamento físico, visa aferir se a qualidade, a quantidade, o tempo e se o modo de prestação de serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito do pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização do usuário. A recente instrução normativa trouxe a figura da fiscalização pelo público usuário. É o acompanhamento de pesquisa por satisfação, com o objetivo de aferir os resultados da prestação de serviço, os resultados, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela contratada. A fiscalização administrativa é o acompanhamento administrativo, ou seja, trata da verificação quanto das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. Temos ainda a figura da fiscalização setorial, que é uma nova fiscalização trazida pela instrução, que também é muito importante, pois temos o caso de prestações de serviço em setores ou órgãos desconcentrados, que não possuem o quadro de pessoal suficiente para a fiscalização e para todos os trâmites internos necessários para a completa burocracia contratual. Sendo assim, é repassado apenas o acompanhamento físico ou administrativo, sendo que os demais trâmites e rotinas processuais serão tratados em seus órgãos centrais. Na designação deve ser observado o momento adequado da designação e a necessidade de notificação prévia dos agentes, que comporão a equipe de planejamento da contratação, sua execução e fiscalização, sendo que é aconselhável a designação de todos os agentes no momento em que se vislumbra a inevitável necessidade de se contratar, para que os envolvidos possam realmente acompanhar todo o processo desde o início e assim evitar posteriores e demais danos possíveis. Outro ponto muito importante é o de que o fiscal indicado não pode oferecer recusa, visto se tratar de uma ordem legal. Porém, a prévia indicação oferece a opção de expor ao seu superior hierárquico suas deficiências, impedimentos e limitações. Lembrando ainda que o fiscal designado deve possuir conhecimento do objeto da contratação, deve ter atribuições compatíveis à complexidade da fiscalização, devendo, além de tudo, ser considerado a quantidade dos contratos por servidor e sua capacidade para o desempenho de suas funções. A instrução normativa inova ao determinar que a equipe de planejamento da licitação deva possuir conhecimento técnico correlato ao objeto da contratação. Observe, ela determina: os agentes públicos devem ser designados para a gestão da execução ou para a fiscalização de contratos de administração com o mínimo de conhecimento para tal. A fiscalização deverá incidir sobre agente integrante do quadro de pessoal do respectivo órgão, sendo que é permitido a contratação de terceiros para auxiliá-los, caso necessite de informações técnicas e não compatíveis com o cargo. A IN 05 foi além e trouxe um rol exemplificativo de atribuições, deixando claro as funções exercidas de cada um, no intuito de dirimir dúvidas. Dentre as diversas atividades do fiscal técnico, podemos citar a avaliação dos resultados estipulados no contrato assinado, a recusa de serviço ou fornecimento de produto em desacordo com o contratado, o acompanhamento e monitoramento constante e durante toda a execução do contrato,
E dentre as atividades do fiscal administrativo, temos a aferição da regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária. Ele deve também manter um arquivo de documentos e relatórios relativos ao contrato, monitorar durante toda a execução contratual o recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias. A recente instrução tratou também de dividir em 3 momentos a fiscalização administrativa, e em cada uma delas ela traz um rol exemplificativo das documentações inerentes a cada momento, sendo no início da prestação de serviço, na fiscalização mensal, que acontece a cada pagamento, e na fiscalização diária, conferindo postos e condutas. Assim, o maior erro que a fiscalização pode cometer é deixar de registrar as ocorrências e tratá-las de maneira informal, logo não produzindo nenhuma prova para resguardar os interesses da administração, como glosas de despesas, aplicações de sanções contratuais ou a elisão de responsabilidade em demandas judiciais. Temos agora que diferenciar a obrigação da responsabilidade. Primeiro, a obrigação resulta de um dever jurídico originário, quando que a responsabilidade é depois, ela é ulterior, pois advém de um dever jurídico sucessivo. Logo, não há de se falar em responsabilidade se não houver obrigação, pois uma depende da outra. A responsabilidade é dividida entre responsabilidade subjetiva e objetiva. Subjetiva é a quebra do dever jurídico originário, ou seja, é a inversão do ônus da prova. Um exemplo claro é a não apresentação da prestação de contas pelos gestores de recursos públicos, o qual tem a obrigação de prestar contas quando, deixando de apresentar, é atribuída a ele a responsabilidade por irregularidade. A responsabilidade objetiva, diferentemente, basta apenas a demonstração do dano causado pela conduta do agente, logo não necessita de averiguação de culpa. Na conduta dolosa, o agente antevê um fim, ou seja, ele quer atingir aquele resultado lícito ou ilícito, quando que na conduta culposa, aqui o agente não prevê o ato, porém acaba por praticar. Isso devido à falta de cuidado ou atenção, ou ainda por deixar de ser prudente, logo sendo a ele imputado o resultado. Dentro da conduta culposa existem outras formas de manifestação, como a culpa por negligência, imprudência, imperícia, invigilando e ainda culpa por inlegendo. A culpa por negligência é a falta de cuidado na realização de determinada tarefa, é o descaso, a indolência, ou ainda a omissão do agente que se exige uma ação positiva ou proativa. A culpa por imprudência é o comportamento precipitado, é a falta de cuidados, ou agir com irresponsabilidade. A imperícia, ela está ligada à natureza técnica, ou seja, é uma demonstração de incapacidade, seja por falta de conhecimento ou por inabilidade. Temos ainda a culpa por invigilando, que é a falta de supervisão da atuação dos subordinados, a quem detém a obrigação pelos cuidados e fiscalização dos procedimentos. Logo, ela é decorrente da falta de fiscalização sobre um terceiro. Por último, temos a culpa por ineligendo. É a culpa derivada da má escolha dos representantes, sendo elegidos sem o menor conhecimento ou habilitação para o desenvolvimento de exercícios ou tarefas que não são inerentes ao cargo que ocupam. Logo, podemos concluir que para atingir uma fiscalização efetiva, eficiente e eficaz, é essencial que os gestores públicos tenham sensibilidade de bem escolher e designar os agentes públicos capazes e interessados com um bom desempenho das tão relevantes funções da fiscalização de contratos, como também permitindo a imprescindível qualificação daqueles.